Por que nós dizemos assim? Sorria, irmão. Jesus ama você. Isso é mais importante do que tudo, querido. Porque um dia estaremos com Ele na eternidade. E será de eternidade em eternidade. E a Bíblia diz que lá não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque todas essas coisas já são passadas. Lá estaremos em gozo eterno na presença do Senhor, vendo-o face a face, glorioso como Ele é. Por isso sorria nessa noite, ainda que não haja motivos para você sorrir. Talvez você diz: pastor, não há motivos para sorrir nesse momento em minha vida. Não há motivos para ter alegria nesse momento em minha vida. Mas sorria pelo menos porque Jesus ama você. Sorria quando você olha para a cruz e lembre-se de que lá na cruz Ele venceu por mim e por você. De que lá na cruz Ele pagou o preço por mim e por você. De que lá na cruz Ele trouxe perdão e redenção, para que um dia eu e você possamos estar junto dEle na eternidade. Aquele que foi obediente até a morte, morte de cruz. Irmão, você entende que a vitória só vem para a minha vida e para a sua vida quando somos obedientes? Por que quando Paulo escreve para os irmãos filipenses, ele diz que Jesus foi crucificado, foi até a morte de cruz, e por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, o nome diante de qual todos os joelhos se dobrarão, aqueles que estão debaixo da terra, aqueles que estão em cima da terra e aqueles que estão nos céus. Todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas por que Jesus alcançou esse nível extraordinário? Por que Jesus chegou a alcançar essa grandeza? E por que nós declaramos em nome de Jesus nessa noite a nossa vitória, a nossa cura, a nossa libertação? Antes de ir à cruz com seus discípulos, ele disse, João 14, a partir do versículo 1: credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou e vos prepararei lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para onde? Ele disse: para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmão, o que esse mundo oferece para você e para mim de alegria completa? O que esse mundo pode oferecer para o seu coração, para a sua vida, para a sua alma, como uma alegria completa? Não existe. Porque todas as alegrias que existem nessa terra, elas são passageiras, elas são limitadas, elas são temporais. Mas a alegria que Jesus nos deu pelo seu Espírito Santo é uma alegria eterna. Por isso, quando Jesus conversa também com seus discípulos, João capítulo 15, ele disse: olha, eu vos não chamei mais de servos. E a palavra servo no original grego é escravos. Eu não chamei vocês mais de escravos, mas de amigos, porque só um amigo conhece o outro amigo. E Jesus disse: eu revelei a vocês aquilo que o Pai disse, e agora eu vos chamo de amigos. Interessante, irmão. Quando você estiver em mim e eu estiver em vós, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Jesus disse: quando as minhas palavras estiverem em vós, quando o meu Espírito estiver em vós, a vossa alegria será completa. Quando a alegria do homem e da mulher pode ser completa? Quando Deus está habitando nele, está habitando nela. Quando a presença do Eterno, através do Espírito Santo, está habitando no coração humano, no espírito humano. Só dessa forma a alegria humana pode ser completa. Sabe por quê, irmão? Entenda que a alegria que o Senhor nos dá, ela não está condicionada a coisas. Por que o homem sofre hoje? Porque ele acha que a alegria está no dinheiro, a alegria está no entretenimento, está em viajar para Orlando, Flórida, ou para qualquer outro lugar da terra, para as Maldivas, por exemplo. Tudo isso é muito bom, irmão. Já pensou você lá nas Maldivas? Já pensou naqueles bangalôs lá? Que glória que não seria? Que bênção! Naquelas praias paradisíacas, que você consegue ver o fundo da terra do alto. Lindo, lugar paradisíaco.
Mas a alegria que o Evangelho e o Espírito Santo nos proporciona não está ligado a circunstâncias ou coisas. Porque, irmão, a alegria de Deus, ela preenche a nossa alma. E se você está em necessidade, em escassez, ou se você está em abundância, você tem alegria. Se você está em luta, ou se você está em prova, ou se você está em honra e bênção, você tem alegria. Porque a alegria que o Senhor colocou na sua alma não depende daquilo que está do lado de fora, mas da condição eterna que está por lado de dentro. Deixa eu ler para você na Bíblia, irmão. Abra sua Bíblia aí. Depois a gente volta aqui para o texto que nós lemos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu aqui para os irmãos de Corinto. Irmão, esse homem escreveu algo que ele viveu. Tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, para o nosso proveito foi escrito. E quem escreveu essas palavras não foi um hipócrita. A pessoa hipócrita que fala, que gosta de falar, mas não gosta de viver. Não, quem escreveu essas palavras foi quem passou pela prova, quem passou pelo tempo de dia mal, pelas dificuldades. Paulo disse assim, em 2 Coríntios 4, 7: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos, aqui no seu corpo mortal. Para que a vida através do Espírito Santo opere em sua vida. Ele disse: temos um tesouro em vasos de barro. Você e eu somos os vasos de barro. Você e eu somos as criaturas limitadas, falhas, fracas, necessitadas de Deus. Ele disse: temos, porém, esse tesouro. E quando ele se refere ao tesouro, ele está falando do Espírito, ele está falando da glória, ele está falando da presença de Deus. Temos o tesouro, porém, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, para que a ação e a glória seja de Deus e não de nós, que somos vasos de barros limitados, mas cheios do poder da glória de Deus. Agora, o que acontece, irmão? Ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Por que o crente, por que o filho, a filha de Deus não vive em angústia, em permanente angústia, e não deve viver? Porque o Espírito que está em você, em mim, o Espírito de Deus, não permite que esta angústia perdure na sua alma. Porque existe uma alegria mais forte do que a angústia. Existe uma alegria mais forte do que a tristeza. Existe uma alegria que não depende das coisas de fora. Existe uma alegria que é abundante interiormente e não depende das circunstâncias que você está vivendo. Mesmo diante da tribulação, como ele disse, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Aí ele diz: perplexos muitas vezes diante de muitas situações, em perplexidade diante da vida, mas não desanimados, porque a presença que está conosco sempre vai levantar a nossa cabeça, irmão. O Deus que eu e você servimos sempre vai levantar a nossa cabeça. Aleluias. Você tem Pai, amém? Você tem Pai. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Pode ser que você esteja passando perseguição, irmão, mas jamais Deus te desamparará. Jamais a presença do Senhor te desamparará. Abatidos, mas não destruídos. Muitas vezes passamos por momentos de abatimento e perseguição. Muitas vezes passamos por momentos críticos em nossas vidas, mas a Bíblia diz que a presença de Deus não nos deixa ser destruídos, porque existe um tesouro aí dentro, existe um tesouro aí dentro, que preserva a tua alma, que preserva o teu coração. Vamos continuar, irmão, não acabou não. Versículo 16:
Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Por isso não desanimamos, não desfalecemos. Por isso não paramos, não retrocedemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Agora, ele diz assim: olha, mesmo que a sua natureza exterior, mesmo que passe o tempo, você comece a entrar em decadência, venha a velhice, venha as dificuldades humanas, ainda que o homem exterior, a mulher exterior se corrompa, vai se acabando, vai se limitando, contudo o interior se renova de dia em dia. Aí ele faz um contraponto entre as coisas de fora e as de dentro. Se por fora, muitas vezes, se por fora somos limitados, vêm as fraquezas, debilidades, por dentro somos renovados, por dentro somos assistidos pela presença de Deus. Ele continua dizendo: porque a nossa leve e momentânea tribulação, de novo tribulação, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A tribulação que muitas vezes eu passo e você passa, ela está produzindo em nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluias. As coisas de fora, irmão, estão contribuindo para o trabalhar de Deus em nossa vida. Por isso tudo que eu e você passamos fora, nada disso pode combater aquilo que está dentro, porque o que está dentro, o Espírito Santo, sempre vai ser maior do que aquilo que você e eu passamos por fora em nossa vida. Por isso nós não podemos dizer: não, nós não conseguimos, nós não vamos superar, nós não vamos aguentar. Não, nós vamos superar, vamos sim. Nós vamos, porque quem está dentro é Deus, e quem está ministrando dentro é Deus, quem está sustentando por dentro é Deus. E o mesmo Deus que sustenta por dentro, sustenta por fora, irmão. Aleluias. E ele diz assim: não atentando nós das coisas que se veem, mas das coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. As que se veem com os nossos olhos são temporais, passarão, mas as que nós não vemos são eternas. Não se atente para aquilo que você vê. Não pare a sua vida na crise. Não pare a sua vida na luta, na prova, na circunstância. Não pare a sua vida na perseguição. Não pare a sua vida na perplexidade da vida, no desânimo. Não pare aí, porque essas coisas nós vemos, irmão. Mas ele diz: se atente para aquilo que é eterno. Olhe para o alto, da onde virá a tua redenção. Olhe para o alto, da onde virá o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Aleluias. Somos convidados a olhar para cima nessa noite. Somos convidados a olhar para o Senhor nessa noite. Quero que você abra lá em Filipenses capítulo 4. E é muito bom quando nós lemos o versículo 13, irmão. É muito bom quando lemos o versículo 13, porque ele fala muito com a gente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É muito bom quando nós lemos esse versículo, porque ele nos eleva, irmão. Eu posso todas as coisas em Deus, porque a minha fortaleza vem do Senhor. Mas espera aí, vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler o versículo 10, vamos ler o versículo 11 e o versículo 12. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Antes dele dizer em alto e bom som, posso todas as coisas daquele que me fortalece, ele disse: porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu aprendi. Você está entendendo, irmão, que é aprendizado? Vida, nossa vida é de aprendizado. Ele disse: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. É vida de contentamento em Deus. Aprendi, a vida me ensinou, as circunstâncias me ensinaram e Deus me moldou nesse sentido. Aí ele disse: sei estar abatido. Eu entendo que é estar abatido. Eu sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído.
Eu estou capacitado. Quando eu estou abatido, eu entendo esse estado na minha vida. Eu entendo essa condição. Eu sei também ter abundância. Isso não me rouba de Deus. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, estou capacitado, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Você está entendendo que aquilo que está dentro sustenta a nossa vida por fora? Porque mesmo estando abatido, padecendo necessidade, mesmo tendo em abundância, mesmo tendo fartura ou tendo fome, isso não vai mudar nada, irmão. Agora é muito bonito quando nós dizemos assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, mas no momento da crise, irmão, murmura. No momento da prova, pragueja. No momento da dificuldade, some da presença de Deus. No momento da luta, muitas vezes reclama. Mas ele está dizendo: eu estou instruído, eu aprendi, eu estou capacitado, eu sei viver de todas as formas. Foi Deus quem me instruiu. Dentro de mim habita um tesouro eterno que não me deixa estar abatido, mesmo diante das circunstâncias da minha vida. Por quê, irmão? Porque ele está dizendo: eu posso todas as coisas, mas eu posso todas as coisas em Deus. Não é na força do meu braço, não são nas minhas amizades, não é nos meus recursos. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a fortaleza é interior. Por isso Paulo disse: eu passo por tudo isso, mas quem está me fortalecendo é Deus, porque Ele está no controle da minha vida. As circunstâncias não dominam a minha vida, as circunstâncias não dominam a minha casa, mas aquele que me fortalece está no controle. Amém? Você pode dizer isso nessa noite, querido? Aleluias! Porque só alguém experimentado, alguém que já passou pela prova, pela dor, pela dificuldade, pela escassez, alguém que passou por tudo isso e não murmurou contra o Senhor, mas aprendeu a dependência do Senhor, e sabe levantar a sua cabeça e dizer: eu posso todas as coisas. Ah, se o momento é esse, o momento é de dificuldade, o momento é de dor, o momento é de crise, eu posso em Deus, eu estou instruído em Deus, estou alimentado em Deus, estou capacitado no Senhor. Aleluias. Mas esse é o evangelho, irmão. O que nós estamos vendo por aí não é evangelho, mas esse é o evangelho, porque Jesus está trabalhando na minha e na sua vida. Essa noite de você levantar a sua cabeça no nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam derramadas sobre as nossas vidas.